Galerinha, bom dia para mais um podcast da manhã. Acho que eu aderi ao modelo podcast para esses vídeos da manhã por duas razões. Primeiro, que é muito mais prático para quem está acordando, tomando café, tomando seu banho, indo ao banheiro, né? Não precisa despender muita energia, não precisa ficar olhando para a tela e pode fazer o que quer, pode fazer o que acha mais importante nesse primeiro horário aí. Vamos lá. O tema do vídeo de hoje, pessoal, é monogamia. Isso aí. Acho que a gente precisa aproveitar todas as coisas que acontecem aí nesse YouTube para a gente pensar um pouquinho na vida da gente, né? E esse é o típico vídeo meu para perder inscrito. Acho que essa é uma questão importante, é uma questão que está surgindo aí com uma certa frequência, e os julgamentos da galera estão tomando conta da internet. Vamos lá, então. Há algum tempo houve uma proposta, tá, para que o governo federal incluísse, né, no campo cônjuge vários espaços, vários campos. O que significa isso? Reconhecer, que tanto homens e mulheres, por esse Brasil afora aí, muitas vezes não vivem relacionamentos necessariamente monogâmicos, né? É claro que essa é uma questão cultural, passa por um prisma, por um aspecto religioso muito forte, tal e coisa. Mas acho importante a gente grifar na história aqui algumas coisas importantes. Não necessariamente na história do mundo, mas numa história mais particular, mais ontológica de cada um de nós, né? O ser humano é dado a se apaixonar. Né? E não necessariamente se apaixonar por pessoas, por corpos, tal e coisa. Não. O ser humano se apaixona por obras, o ser humano se apaixona por ideias, o ser humano se apaixona pelo bate-papo, o ser humano se apaixona pelo carinho, o ser humano se apaixona pelo estilo, né? Pelo jeitão das pessoas, né? O ser humano se apaixona por uma conversa interessante. E essas paixões humanas, elas não têm necessariamente aquela finalidade carnal, né? Não tem necessariamente aquela finalidade sexual para o coito em si, nada disso, né? As pessoas se apaixonam por ideias, as pessoas se apaixonam por palavras, as pessoas se apaixonam pelos olhares, né? E muito se engana quem acha que num determinado momento da vida, por uma promessa feita ou por uma assinatura, conseguirá abolir os seus olhos, conseguirá abolir os seus ouvidos, né? Vai até mesmo um perfume gostoso, né? E muitas vezes existem aspectos que são absolutamente imateriais, né? São absolutamente imateriais, passam pela atitude das pessoas, né? Tá muito longe de ter relação com o tipo físico, né? E mais, eu vou além. E o ser humano se apaixona por homens, por mulheres, por homens e mulheres, né? É uma vida de paixão, é uma vida de amor. Por quê? Porque esse amor, porque essa paixão nem sempre tem um cunho sexual, né? Muitas vezes você se encanta por uma pessoa e não tem necessariamente o desejo ou o interesse de ir para a cama com essa pessoa, galera. Agora, entra uma questão que me parece que tem faltado para alguns casamentos, que é a questão da cumplicidade, né? Da lealdade e da parceria. Ser leal, ser fiel. Não, nada disso. Tem a ver com você ter a oportunidade de sentar com a tua esposa,
com o teu esposo e conversar, e dividir, e contar. Cara, hoje eu li uma poesia, fiquei imaginando na minha cabeça que mulher poderia ter escrito isso, o que essa mulher viveu, onde essa mulher estava, para onde ela ia. Cara, isso é apaixonante. A esposa ter a possibilidade de chegar em casa para o marido de noite e dizer, cara, tá, eu tava no banco, né? Porra, de repente um cara jovem lá, 22, 23 anos, me cedeu o lugar, sorriu para mim, foi extremamente simpático. Significa que a senhora lá de 50, 60, 65 anos deseja levar o jovem que cedeu o lugar na fila? Não. Para a cama? Não, não significa. Significa que você tem a possibilidade de se encantar com a vida, se encantar com as pessoas, se encantar com as coisas, se encantar com os grupos. Sabe? Porra, vai lá, o adolescente ou a adolescente, para uma aula, né? Uma aula na faculdade, na pós-graduação, e encontra aquela pessoa, aquela professora com atitude, às vezes até aquela senhora, né, com um pouco mais de idade, quem sabe até obesa, não sei. Quem sabe às vezes nem sequer preocupada com o seu visual. Mas às vezes aquela atitude, aquela maneira de olhar, aquela forma de se posicionar, aquela maneira de organizar as ideias, de organizar as pessoas, de dar vez a todos para participarem daquela aula, faz com que as pessoas se apaixonem. E isso não significa que o adolescente de 17, 18, o jovem de 20, 21 anos tem interesse de largar tudo na sua vida e casar com aquela professora. A gente é cercado por uma hipocrisia, a gente é cercado aí por muitas mentiras, a gente é cercado aí por muitos mitos na área do amor e da paixão. Muitos adolescentes pobres das suas ideias, muitos adolescentes envolvidos com a futilidade do ser humano, entendem que a paixão, que qualquer contato tem necessariamente a ver com a sexualidade. O sujeito ficou com fulano de tal, significa o quê? Que foi lá e praticou o que muitas vezes não devia. Não importa, né? Também não tenho questão com isso, acho que isso é um problema individual de cada um. Mas eu acho que os casais precisam superar. Isso significa incluir novas pessoas na relação? Não estou dizendo isso, isso é um problema individual de cada casal. Agora eu acho que os casais precisam superar as hipocrisias, né? Precisam aprender a conversar entre si, precisam ter a oportunidade, e conversar não significa cobrar do marido a mesma atitude que encontrou em outra pessoa, na rua, na TV, na internet ou em qualquer lugar. Significa ter no marido o ouvido, um cara que ouve, puxa, que bacana, que interessante, que delícia que você teve esta oportunidade de viver esta experiência gostosa. Que delícia que você, a mulher que eu escolhi para estar comigo no decorrer da vida, né? Desde que, lembre bem o que diz o poeta, que seja eterno enquanto dure, né? Ok? Então, muitas vezes as pessoas têm aquela fantasia, né? A nossa sociedade impregnada de uma hipocrisia acha o quê? Que no momento que você assina uma certidão de casamento, você se torna dono e a outra pessoa se torna a tua posse. A partir daquele momento ela só tem olhos para você. A partir daquele momento ela só tem a percepção inteirinha voltada para você. Você se torna o centro do mundo. Quem dera fosse assim. Mas não é assim. O ser humano não é assim. O ser humano se casa e continua tendo ouvidos. O ser humano se casa e continua tendo nariz. O ser humano se casa e continua tendo boca. O ser humano se casa e continua tendo cérebro. Isso significa o quê? Isso significa que ele deve estar aberto a essas experiências, degustar essas experiências, e ter a oportunidade de voltar para casa, para a pessoa amada,
e dividir com essa pessoa essas experiências gostosas de se apaixonar pela vida e se apaixonar pelas coisas que encontra para ter uma vida feliz. Agora, outra coisa é deslealdade. Outra coisa é mentira. Outra coisa é na surdina da noite, da madrugada, se armar o bote, a surpresa, né? A fuga por meio do caminhão. Outra coisa é a pessoa abrir a porta da sua casa e de repente nenhum bilhete ali encontrar. Isso é deslealdade. Saltar fora do casamento, pessoal, isso é liberdade para qualquer um. Todos somos livres, todos temos esse direito. Agora, vamos ser leal àquilo que a pessoa espera da gente. Cara, se você está afim de fazer alguma outra coisa que não seja o que você combinou com essa pessoa, porque tudo isso tem a ver com o combinado, né? Tudo isso tem a ver com o combinado, não é agora porque você ouviu o meu podcast aqui que... Não, tudo tem que ser combinado, é uma relação entre duas pessoas. É um acordo, muitas vezes subjetivo, entre duas pessoas. Não quer mais? Pega o telefone, liga lá e diz, cara, tô saltando fora. Cara, tô entrando no caminhão de mudança. Cara, conseguiu 5 contos pro caminhão baú, estou fora. Beijo na bunda, até segunda, né? Mas não. Tem determinadas pessoas que não são adúlteras. Não. São pessoas desleais. E a deslealdade nada tem a ver com casamento. A deslealdade tem a ver com o modo de vida de cada um de nós. Tá bom? Um dia lindo, uma sexta-feira abençoada para todos.